Olá, vamos para mais um Visão Parlamentar? Você já sabe, a ideia aqui é a gente mostrar o que pensam e também o que fazem as deputadas e os deputados estaduais mineiros. Nosso convidado é o deputado Ricardo Campos, do PT. Deputado, muito obrigada. Vamos ficar aí mais quase meia horinha falando das suas prioridades, como que está andando esse mandato. É um prazer recebê-lo. Obrigado eu que agradeço a você e a toda a TV Assembleia por sempre acolher tão bem o nosso mandato e por poder, através dos canais da TV Assembleia, levar informações tão importantes do Parlamento Mineiro e do nosso trabalho para todo o povo de Minas Gerais. E o pessoal de casa, não sei se sabe, mas o deputado é atualmente deputado, mas já está na casa há quase 25 anos, né, deputado? Foi assessor parlamentar, esteve do outro lado também e fez essa virada e está gostando muito do trabalho. Gostando muito satisfeito com o trabalho do mandato, do ponto de vista de trazer as pautas que o povo mineiro mais precisa. E a senhora lembrou bem, a trajetória de 25 anos, né, tendo iniciado aqui como trabalhador mirim, como office boy da Asprom e ter percorrido os caminhos, né, de assessor parlamentar, chefe de gabinete, diretor do IDENE em Minas Gerais, diretor da Copasa e agora poder exercer o mandato de deputado estadual por 2 anos e 9 meses, já nesse mês de outubro. Que ótimo. O deputado está na presidência da Comissão de Participação Popular. A gente vai falar aí da importância dessa comissão, da lei de autoria dele, que dá aos motoristas o direito de pagar débitos de IPVA no momento em que for abordado pela Blitz, do esforço do parlamentar para garantir água, saneamento básico, alimento de qualidade e acesso à luz aos moradores do Norte, Jequitinhonha e Mucuri. A gente sabe que as carências são muitas na região. Tem proposta que também beneficia pacientes com doenças raras e os desdobramentos do Fórum Minas Sem Miséria, promovido pela Assembleia. Você vai ver também as andanças do deputado pelo interior. Deputado, então a gente começa aqui o nosso papo falando e já chamando aqui um post que o senhor fez recentemente no Instagram, junto à CEMIG, para conseguir levar luz aos locais mais isolados, onde não tem, né? Como é que é esse trabalho e quem vai ser beneficiado? Justamente. Uma das pautas do nosso mandato é a garantia dos direitos. Sim. E a pobreza energética em Minas Gerais, ela ainda é muito considerável. Então, desde o início do mandato, nós apontamos no Estado a retomada do programa Luz para Todos. Um programa que garante energia para quem mais precisa. Só para situar o pessoal, são reuniões que o deputado teve na CEMIG, cobrando aí as ligações de energia no norte de Minas, Jequitinhonha também. Em toda Minas Gerais. Mas principalmente na região mais carente do estado, norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri, é possível você percorrer 20 quilômetros, chegar numa comunidade rural de uma cidade e apontar lá diversas famílias que não têm luz. E como que faz? Usa o quê? Candeeiro, velas e muitas vezes não usam nada. Vivem na escuridão ou muitas das vezes acabam infringindo a legislação e fazendo os famosos gatos, puxando rede, né, de familiares até 1 quilômetro de distância. E aí, com isso, não tem ali uma qualidade de vida melhor. Então, esse trabalho nosso de combater a pobreza energética tem sido um dos principais focos do nosso mandato. E agora, mais recentemente, após a CEMIG assinar o convênio do programa Luz para Todos e com as reuniões internas que nós fazemos com a diretoria da CEMIG, com a Embepar, que é uma empresa do governo federal, a pagadora do programa do Luz para Todos, e com a CEMIG, nós temos mobilizado centenas de pedidos em várias cidades do estado que estão dando seguimento com as ordens de ligação. Que ótimo. Deputado, também, a gente vai mostrar aqui no painel uma matéria da TV Record e a gente vai contar um pouquinho o que aconteceu. O deputado é autor de um projeto de lei que virou lei, que autoriza o uso do pagamento por meio do PIX de débitos de veículos em blitz em Minas Gerais. Ou seja, deputado, se você for parado numa blitz e você tiver algum débito com o carro, você pode fazer o pagamento na hora. Só que o que aconteceu? Essa reportagem da Record é uma assessora do deputado que foi parada porque ela teve uma batida, ela teve que chamar a polícia para fazer um BO e quando ela quis pagar o débito, aí disseram para ela que não podia pagar.
né? Sendo que existe uma lei de autoria do senhor. E aí, como é que faz? O que o senhor achou disso? Primeiro, essa reportagem mostrou uma arbitrariedade por parte do governo do Estado, né? E eu até apelidei essa nossa emenda na Lei 25.070, a nova lei do IPVA, como Lei Paulo Pastor. A lei é uma servidora, trabalhadora, que não deixa de pagar seus tributos em função de má fé, mas que, num ato de uma blitz ou num ato de uma fiscalização de trânsito, como foi o caso, ela sofreu um acidente de trânsito, bateram no carro dela, e aí, no ato da fiscalização do trânsito, ali constataram que tinha, eventualmente, uma multa, nem era da cidade de Belo Horizonte, uma multa do interior em aberto, e a lei permitiu o quê? Permitiu que qualquer condutor de veículo automotor, carro, moto, caminhão, pudesse, num ato da fiscalização, e possam fazer o pagamento por aplicativo. Aí vale para multa, vale para IPVA, licenciamento, para tudo. Então a lei foi sancionada desde dezembro do ano passado, a lei 25.070, né, de 2024. Portanto, já em vigor desde janeiro. Porém, uma ocorrência como essa que foi no mês de março, teve aí um ato arbitrário do governo do estado que não considerou, alegando que os dados deveriam ser baixados imediatamente. Sim. Nós conseguimos provar o erro do governo, porque uma vez que o aplicativo é de um banco que já é conveniado do governo, então por si só já é um ato de boa-fé. E ali o agente fiscaliza no ato, né, aquele veículo sendo feito o pagamento. O governo reconheceu o erro, né, e recentemente já publicou em suas redes sociais e anunciou em todos os canais de mídia do estado que já está sendo permitido até por Pix. Então dá para pagar na hora? Na hora e agora, através do pagamento por Pix, a baixa no sistema é automática. Que ótimo. Uma conquista para o cidadão mineiro, que muitas vezes não deixa de pagar IPVA, ou uma multa, ou licenciamento, não é por má fé. Quem nunca, né, deputado? Às vezes ou esqueceu uma multa, ou a multa está lá, você não sabe que você tem aquela multa. Enfim, ajudou bastante, né? Vamos mudar, assim, o rumo da prosa para falar um pouco de saúde, né? O deputado tem preocupação com a questão da saúde, tem um projeto de lei que já foi aprovado em segundo turno, que institui o programa de conscientização do direito da população ao tratamento de doenças raras e medicamentos de alto custo. Essas famílias vivem dramas, né, deputado? Porque às vezes tem que recorrer à justiça. Essa lei vem para amenizar um pouco essa dor. Essa lei vai trazer um avanço importante no atendimento e apoio à população que possui doenças raras ou alergias raras. E, mais ainda, a dificuldade no acesso ao medicamento de alto custo. A lei, que deveria ser um programa, nós ampliamos ela, né, na votação em segundo turno no plenário, e ela se tornou uma política estadual de conscientização e acesso ao uso de medicamento raro. Ou seja, o próprio Estado, a partir do momento da sanção da lei, irá dispor de equipe na Secretaria Estadual de Saúde, nas regionais do Estado, nas farmácias do Estado, equipe que irá orientar cada família de baixa renda a como vai ter acesso aos medicamentos de alto custo e aos medicamentos raros. Uma demanda que nós vimos aí, centenas de famílias fazendo vaquinhas na nível de redes sociais, fazendo bingos, rifas, leilões, e muitas das vezes até famílias que possuem condição de acesso ao medicamento, né, tinham esse medicamento negado por conta de legislação no Estado, por conta de não acesso nas farmácias privadas. A lei irá garantir uma política estadual de medicamento raro, acessível a todo mundo que mais precisa. E com isso o deputado se junta, então, ao deputado Zé Guilherme, né, que é presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, mas que tem um trabalho muito importante em relação à ajuda às pessoas com doenças raras. Ele que tem uma netinha, né, que tem uma doença rara. Então, assim, geralmente os projetos das doenças raras sempre têm o aval dele. Esse ele também apoiou. Com o apoio do meu amigo, deputado Zé Guilherme, que inclusive aprovamos também no plenário recentemente, o Estatuto da População com Doença Rara. Ou seja, a nossa lei, né, que vai garantir aí a política estadual de acesso à medicação rara, ela vai ser um arcabouço que vai garantir o cumprimento do Estatuto. Porque os pais não dão conta, né, deputado? Porque são remédios caríssimos. A gente está falando, às vezes, de R$100 mil um medicamento, né? Eu possuo familiares, sobrinha, primo, que possui doenças raras, alergias raras, e eu sei bem como é que é a dor das mães, né, desses meus sobrinhos e dessas minhas sobrinhas que lutam no dia a dia para conseguir essas medicações. Então a gente imagina, se nós sentimos na pele a dor do cidadão, a gente tem que estar aqui para poder fazer a diferença
Sim, e essa política vai ser importante. O senhor é sensível. Deputado, o senhor é sensível também a outro assunto, que é melhorar, tirar os municípios, principalmente da sua região, da linha da pobreza, melhorar os índices da região. E a Assembleia está fazendo um trabalho, que é o Fórum Técnico Minas Sem Miséria, que está rodando o estado inteiro, já tivemos vários encontros. Esse encontro aí foi em Montes Claros, o senhor já participou, o objetivo, então, é elaborar um plano mineiro de combate à miséria. O senhor acha que esse tipo de iniciativa também fomenta o debate, leva até essas regiões a escuta da população também? Totalmente. Infelizmente, ainda no século XXI, nós temos diversas famílias no estado que não têm acesso à água potável, milhares de famílias que não têm acesso à energia, milhares de famílias que não têm emprego. Então, a miséria é em todos os sentidos, não é só a fome, também a falta de acesso aos serviços. Com certeza, o combate à fome, ele é o principal, né? O combate à fome, a garantia alimentar, é a garantia mínima do cidadão ter condição de lutar pelo resto. Mas nós vimos que mais de 3 milhões de mineiros ainda vivem abaixo da linha da pobreza. Mais de 3 milhões de mineiros vivem sem acesso à água, sem acesso à energia. E a nossa intenção é o quê? Desde quando nós ocupamos o espaço nesse parlamento, foi apontar que aquele 1 bilhão de reais que o Estado arrecada através do Fundo da Erradicação da Miséria venha a ser executado efetivamente para combater a miséria. E com todo respeito, a população da Grande BH, do sul de Minas, das regiões que têm um índice de desenvolvimento humano maior, R$1 investido no norte de Minas, no Jequitinhonha, no Mucuri, no Noroeste, é como se fosse R$1.000 investido na Grande BH. Porque as cidades da região com IDH de baixo desenvolvimento não têm acesso aos recursos para a política de saneamento, para a política de habitação, para a melhoria de estradas. E aí a nossa intenção é promover que nós possamos criar um plano mineiro de enfrentamento à pobreza e aí tornar obrigatório que o Estado execute esse 1 bilhão de reais que é arrecadado dos impostos dos mineiros nas ações que levem os direitos ao cidadão. Acesso à água, à luz, ao emprego. A região do senhor seria beneficiada, então, no caso, porque é uma região mais pobre, né? E aí, particularmente, acaba envolvendo a minha região, de onde sou oriundo, por ser uma região que o Estado nunca enxergou, nunca ouviu. Pois é, gente, aí a gente aproveita para mostrar como é que é o trabalho do deputado na escuta da população. É um deputado presente na região. Se o senhor me permite, a gente vai puxar mais um pouquinho do seu Instagram, que é muito legal. Não, primeiro vamos falar disso. Minas já garantiu 30 milhões de reais para fortalecer a agricultura familiar. Fala um pouquinho, deputado. Então, é um trabalho, todos esses nomes que estão aparecendo são cidades que foram beneficiadas com recursos. O trabalho do mandato parlamentar, ele é aprovar leis, fiscalizar o governo do Estado, o governo federal, mas fomentar a política pública. Então, o nosso mandato, em parceria com o mandato do deputado federal Paulo Guedes, com o nosso senador Rodrigo Pacheco, temos aprovado propostas, né, junto ao governo federal, que é quem realmente tem executado recursos no Estado de Minas Gerais, para aprovar recursos para associações de produtores rurais, produzir alimento de qualidade e esse alimento, no PAA Doação, Programa Aquisição de Alimentos Doação, serem doados para bancos de alimentos, para creches, hospitais, lar de idosos. Desculpa, o agricultor recebe o recurso, mas aí ele repassa para instituições que são carentes. Justamente. Aí, quando nós temos a execução de 30 milhões de reais do Programa Aquisição de Alimentos em Minas Gerais, nós temos aí a geração de emprego e renda para o agricultor familiar, que produz um alimento de qualidade, e temos o apoio à alimentação saudável, que esse alimento é montado em cestas básicas e distribuídos para a população mais carente em cada município. É uma conquista que atinge o combate à fome e a empregabilidade. Isso também inclui o banco de alimentos? E especificamente com foco em fortalecer os bancos de alimentos. Explica pra gente, só rapidinho, o banco de alimentos, que é muito curioso, né? Eu acho que a pessoa de casa não sabe como é que funciona. Um exemplo, nós temos aqui o município de Jaíba, que é referência na fruticultura e onde nós temos o maior polo de irrigação da América Latina. Lá foram quase 700 mil reais aprovados e sendo pagos pelo Programa de Aquisição de Alimentos, né, com o trabalho da nossa vereadora Leiliane, do prefeito Jime, e aí o município produz os alimentos diversos, principalmente da hortifruticultura. Sem agrotóxicos. Sem agrotóxicos, produção de qualidade. Esse alimento, né, é vendido pelo produtor para o PAA, num valor de tabela Conab, um valor justo,
esse alimento é recebido pelo Banco de Alimentos da Prefeitura de Jaíba, que tem lá seus contêineres, os seus freezers, que armazenam os alimentos. E aí, a Prefeitura, através do Banco de Alimentos, cadastra associações filantrópicas, entidades como a PAI, como o Lar de Idosos, e faz a doação desses alimentos para o consumo da população mais carente. É uma iniciativa muito interessante. Então, agora voltando, deputado, a gente vai passar um pouquinho sobre o seu trabalho no interior, que é de onde o senhor vem, que são as pautas que o senhor defende. A gente separou alguns posts aqui do senhor em Salinas e depois a gente vai mostrar em São João da Ponte. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que é essa escuta. O senhor está lá presente, a população pede para o senhor, aí o senhor vai e tenta resolver a demanda. O poder e a voz do cidadão só é efetivo se tiver presença. Sim. Então, o nosso mandato é um mandato que tem um pé no parlamento e um pé nas comunidades e nos municípios. Sim. E aí, a partir de conhecer a realidade de cada cidadão e de cada município, é que nós procuramos trazer para a Assembleia Legislativa, trazer para o governo do Estado e para o governo federal, aquelas reivindicações e aqueles sonhos. Também o uso de emendas parlamentares que os senhores acabam passando para a região? Uma vez, justamente, uma vez que aquele cidadão sonha em ver a situação ali apresentada resolvida de alguma forma. Sim. E através do orçamento, seja ele por emenda impositiva, seja ele no orçamento geral do Estado, as ações acontecem promovendo aqui aquela melhoria da qualidade de vida daquele povo. Pois é. O deputado tem muita ligação aí com a questão popular, porque ele é presidente também da Comissão de Participação Popular, uma importante comissão aqui dentro da casa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa comissão e também da interferência dela no Plano Plurianual de Ação Governamental, que é onde o governo vai colocar o dinheiro, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para quem está em casa a importância da comissão. Claro. A Comissão de Participação Popular, ela é a porta de entrada para as associações, para os municípios, para o cidadão poder trazer até o Parlamento Mineiro as reivindicações de sua região, de seu município, da sua comunidade. E a partir dela, né, nós elaboramos anualmente o Plano Plurianual de Ação Governamental, onde percorremos toda Minas Gerais, fazendo um debate com as prefeituras, associações microrregionais, associações comunitárias, sobre as prioridades do orçamento do Estado para aquela região. E aí nós podemos apresentar diversas demandas que cheguem à concretude do orçamento. Sim. Só para vocês terem ideia, através do PPAG, né, junto ao governo do Estado, 25 milhões de reais, que chega em torno de 0,013, ou seja, não é nem 0,5%. É muito pouco ainda, né? Pode até um trabalho de aumentar isso seria interessante. Não é nem 0,5% do orçamento do Estado, que é aprovado anualmente em ações legislativas para ser executado, levando benefício à população. Mas mais que esse 0,0013%, né, que dá em torno de 25 bilhões de reais do orçamento do Estado, as demandas de cada região do Estado são revisadas no Plano Plurianual de Ação Governamental, o que acaba deliberando aqui na ação orçamentária quando dá a aprovação da Lei Orçamentária Anual. Só para vocês terem ideia, somente no ano de 2024 para o orçamento de 2025 foram mais de 1.000 propostas apresentadas ao orçamento de Minas Gerais para 2025 e que tiveram, em tese, 70% dos cumprimentos na Lei Orçamentária do Estado. Sim. Para 2026, a Comissão de Participação Popular irá realizar diversas audiências públicas em todas as regiões do Estado, onde nós convidamos o prefeito, o vereador, a liderança, para participar do PPAG em suas regiões, trazendo as reivindicações de pavimentação, de acesso a recursos hídricos, de acesso a orçamento para arranjo produtivo e, com isso, incluir cada região de Minas Gerais no orçamento do Estado. Aquilo que tem sido executado no Estado hoje parte a partir da iniciativa do Legislativo, aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e a Comissão de Participação Popular, ela é quem inicia toda essa captação de demanda para ser trabalhada nas diversas comissões até ser aprovado em plenário e, posteriormente, ser sancionado pelo governo. Perfeito. O deputado tem um projeto também, dentro dessa linha de preocupação dele, de erradicar a miséria, de fazer com que as pessoas carentes tenham os recursos necessários para ter uma vida digna. O senhor tem um projeto também em relação ao saneamento básico em zona rural, obrigando a Copasa, olha, isso aí
aparece em várias regiões, né, deputado? Obrigando a Copasa a oferecer o serviço mesmo em locais longínquos, onde talvez não valha a pena para ela, mas ela vai ser obrigada a fazer. Nós temos um projeto de lei que tramita, o projeto de lei 935, onde impõe o quê? Impõe a garantia de cada cidadão mineiro poder ter acesso à água de qualidade, à água potável. E aí, né, hoje nós temos o programa Universaliza Minas, que só tem sido efetivado em Minas Gerais a partir da cobrança do nosso mandato, onde nós demandamos a Copasa o tempo todo, fiscalizamos a execução das obras e vimos aí, como eu vi recentemente lá em São Francisco, né, através do nosso vereador Rodrigo Teles, do prefeito Miguel Paulo, levar água para mais de 1.000 famílias de 3 comunidades que até então nunca tiveram acesso à água potável. Nós queremos que, ao invés de termos programa Universaliza, programa de garantir água às comunidades, política pública efetiva. Então, a lei sendo aprovada e vindo a ser sancionada vai garantir que água potável de qualidade seja um direito garantido. Inclusive, o Brasil tem que cumprir até 2033 a universalização dos serviços de esgoto e água até 2033. E isso, deputado, inclusive é uma justificativa usada pelo governo do estado para tentar privatizar a Copasa. A gente está no processo aí do pagamento da dívida do estado com a União, dentro do PROPAG, Programa de Pleno Pagamento da Dívida do Estado com a União, e coube à Assembleia levantar recursos para fazer frente a esse pagamento e se beneficiar aí de juros, né, diminuição de juros até juros zero. E dentro desse programa está a Copasa. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso, já que a Copasa, efetivamente, os senhores recebem críticas de prefeitos que a Copasa não consegue cumprir esse serviço para todos. Eu já estive na Copasa, todo mundo bem sabe, né? Estive lá na diretoria norte entre 2017 e 2018, onde fizemos o maior investimento de obra, né, de saneamento e captação de água do Rio Pacuí para acabar com a crise hídrica de Montes Claros. Fizemos uma ampliação da Copasa para distritos, comunidades rurais, garantindo esse acesso à água de qualidade. E aí, hoje, o que nós temos visto é o governo do estado sucatear essa grande empresa pública, deixar de fazer os investimentos que são necessários. A Copasa, para você ter ideia, ela tem um lucro líquido anual na casa de 1 bilhão e 300 milhões. Por si só, os lucros líquidos anuais dos últimos 6 anos de governo Zema poderiam garantir e resolver a questão de água de qualidade para todos os municípios de Minas Gerais, para todos os distritos de Minas Gerais, mas o governo prefere precarizar a Copasa, prefere fazer com que mais de 60% desse lucro líquido anual vá para o bolso de acionistas e aí realmente sucateia a empresa, realmente causa, né, uma sensação para o cidadão de que é uma empresa que não presta serviço de qualidade, mas os números não deixam mentir. É uma empresa lucrativa, é uma empresa que se ela fizer o que deveria ser feito, que é reinvestir parte do capital que ela lucra no ano, de 1 bilhão e 300 milhões, em devolução de serviços e ampliação de sistemas, ela ficaria ainda mais rentável. E aí, é o que eu acabei de falar, a nossa lei sendo aprovada aqui na casa, vai garantir mais uma extensão de rede, mais água para o povo que mais precisa, cumprindo a Política Nacional de Saneamento, cumprindo o que determina a Constituição Federal, que é o acesso à água de qualidade para todos. E aí, com isso, mostra que não há necessidade de privatizar a Copasa. Não há necessidade. Nós podemos, né, aperfeiçoar qualquer proposta que chegar aqui, colocando que, ao invés de privatizar a Copasa, o governo federal vai receber ativos, capital financeiro, para poder abater na dívida. Seria uma federalização da Copasa? Ou mais, uma possível federalização, ou em caso de não haver interesse do governo federal na federalização, um abatimento, né, de parcelas anuais dentro do lucro da Copasa. Sim. E o governo federal, o presidente Lula, ele tem sido tão disposto a apoiar os estados e municípios na renegociação da dívida, que ele está propondo o quê? Os estados que fizerem investimentos em saneamento também conta como pontuação para o abatimento da dívida dentro do PROPAG. Sim, existe um fundo equalizador, né, que é um fundo também que o estado vai ter que contribuir e que vai também beneficiar outros estados carentes também, né? Justamente, ou seja... É o que diz o PROPAG. Ou seja, vamos enterrar por vez essa proposta
de privatização da Copasa, revertendo, né, no mínimo 50% do lucro líquido dela anual para abatimento do pagamento da dívida, mas já em ações, já em obras de saneamento, para poder aí cumprir a nossa lei, que com fé em Deus vai ser aprovada, com o apoio dos nossos colegas aqui na casa, será aprovada e sancionada, que vai garantir água de qualidade a todo cidadão. Não como programa. Hoje o programa universaliza, leva água para distrito, leva água para a comunidade, sob muita pressão, sob cobrança nossa, sob insistência para garantir para os municípios. Com a lei aprovada, vai ser obrigação. Perfeito. Lembrando só quem está em casa que hoje a gente está gravando o programa 30 de setembro. A questão da privatização da Copasa está sendo discutida aqui no Parlamento. Então, se você quiser acompanhar esse processo todo, assista a TV Assembleia, acompanha também no nosso site, né, deputado? Então, estamos em plena discussão a respeito desse assunto. É um assunto que eu creio que não passará e que estamos ainda apenas iniciando as fases de discussão. E lá na Comissão de Participação Popular, que é a comissão que dialoga com o povo e tramita sobre o plebiscito, sobre o referendo, nós iremos aprofundar muito esse debate. Só acompanhar a gente. Deputado, muito obrigada por você ter compartilhado esse seu robusto mandato, né? Quem quiser pode acompanhar o deputado nas redes sociais também, a gente vai colocar o endereço aqui, né? Que tem muita coisa, o senhor faz, não sei como é que dá tempo de fazer tanta coisa. E aí, seguimos, né? Muito obrigado a você, né, por esse espaço, muito obrigado à TV Assembleia por todo o apoio de sempre na transmissão das ações do Parlamento, também do nosso mandato, e principalmente agradecimento a todo o povo de Minas Gerais, né, que acolhe o nosso mandato, a toda a nossa equipe do meu mandato, a todos os colaboradores que constroem essas pautas no dia a dia. Sim. Né? Nunca sou eu, sempre somos nós, e o mandato é um mandato coletivo que traz aqui para Minas Gerais as pautas de garantir ao povo mineiro uma condição de vida mais digna, justa e fraterna. Nós que agradecemos, deputado, tanto a receptividade, quanto agradecemos também como mineiros pelo seu trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Então, você de casa, muito obrigada pela sua audiência. Nos acompanhe, então, nas redes sociais da TV, também no portal da Assembleia na internet e até o próximo programa.